Aqui no Brasil, a reportagem especial do Fantástico mostra os negociadores de licitações. Gente que, para emplacar contratos com governos, oferece comissão para os facilitadores e, segundo investigações, propina para agentes públicos. O repórter Giovanni Grisotti gravou conversas com operadores desse esquema. Em Porto Alegre, livros viraram caso de polícia. Olha o tamanho do desperdício. Montanhas de livros que ficaram cobertos pela enchente. Um ano depois do escândalo, eles ainda não tinham sido distribuídos e tudo acabou se perdendo. Um escândalo na Secretaria Municipal de Educação. Um apartamento foi adquirido logo após essas contratações, ou em meio a elas, e parte do valor desse imóvel, cerca de R$300 mil, se deram a título de propina. Nessa disputa pelas compras públicas, o dinheiro viaja de avião. 200, 300, 400 mil que vem, entrega aqui se for possível. Traz de avião daí? Traz de avião. De formas a gente... Não é arriscado avião? Não. Criada para agilizar compras e contratos públicos, uma ferramenta chamada Ata de Registro de Preços virou um produto oferecido por uma espécie de corretor. Nós temos aí hoje um portfólio de mais de 220 mil atas de registro de preço. Criar ata é um negócio remunerado. Tem municípios que eu trabalho com a ata lá, que o cara apresenta a ata, eu deixo 2% por ele ter feito a ata. Daqui a pouco você vai ver por que uma ata levou a compra da ambulância que não tem lugar para maca. Nem eu querendo transportar uma pessoa com as pernas encolhidas, ela entra. Porto Alegre, junho do ano passado. Num galpão da prefeitura, milhares de livros didáticos apodrecidos. Mari Pimentel, filiada ao Republicanos e vereadora até o fim do ano passado, presidiu uma das CPIs que investigaram essa história. São 38 milhões de reais que a gente comprou desse fornecedor aqui. Tem mais de um ano. A gente abriu a CPI, viu o esquema de fraude, licitação, e aqui está apodrecendo na enchente, num depósito, mais de um ano depois. Foi praticamente forjada uma simulação de preços, uma apresentação de orçamentos, ou seja, era algo de cartas marcadas, era algo direcionado. 7 pessoas chegaram a ser presas, entre elas Sônia da Rosa, secretária de Educação de Porto Alegre, quando o município comprou os livros em 2022. O que ficou comprovado de vantagem indevida recebida pela ex-secretária? Nós temos prova nos autos de que um apartamento foi adquirido logo após essas contratações, ou em meio a elas, e parte do valor desse imóvel, cerca de R$300 mil, se deram a título de propina. A defesa da ex-secretária informou que só vai se manifestar nos autos. A Prefeitura de Porto Alegre afirma que o prefeito Sebastião Melo, do MDB, tomou todas as medidas necessárias para corrigir o que precisava ser corrigido e repudia qualquer uso indevido do dinheiro público. E a Secretaria de Educação diz que a distribuição dos livros seguia um cronograma e que seriam entregues no segundo semestre de 2024 se a enchente não tivesse acontecido. A história dos livros começou longe de Porto Alegre. São milhares de livros que foram adquiridos por atas de registro de preço, de uma ata que havia lá no estado do Sergipe. E o que é essa ata? É uma espécie de cadastro para as compras públicas, uma referência de preços que ajuda as licitações. A ata de registro de preço pode ser de um órgão municipal, estadual ou federal. E o que é que tem na ata? Veja bem, o objeto, ou seja, um produto ou serviço que o poder público pode comprar ou contratar. Tem também os preços, as especificações e as quantidades. Além de ter o fornecedor, o órgão que gerencia a ata, os participantes e também as condições gerais, tipo prazos de entrega. Isso dá agilidade ao processo de aquisição. Porque uma cidade do Sul que precisa comprar material hospitalar, por exemplo, pode pegar carona na ata de uma licitação feita por um estado do Nordeste, seguindo os preços que o fornecedor cadastrou na ata. Uma adesão lícita ao registro de preços corresponde a uma ferramenta interessantíssima e essencial até para evitar a burocratização. A lei é muito criteriosa ao exigir, por exemplo, um estudo técnico
demonstrando a viabilidade da adesão à ata, ou seja, não se faz isso apenas pela vontade do administrador, do responsável pela contratação. É preciso comprovar a chamada vantajosidade. No mercado da corretagem de atas, vantajosidade pode significar vantagem indevida. Este homem não sabe que está sendo gravado. Ele se chama Jackson Espíndola e trabalha para uma empresa que oferece todo tipo de ata. Hoje nós temos desde o alfinete até o foguete, então é muito difícil que um órgão público precise. Nossa produtora e um ex-funcionário de uma prefeitura gaúcha se apresentam como intermediários de prefeitos que querem ganhar dinheiro em cima de atas e compras de prefeituras. Jackson diz que consegue reunir atas de empresas parceiras para comprovar a vantajosidade. Como é que a gente faz com a parte de comprovar a vantajosidade dessa adesão? A gente tem um portfólio grande de mais de 5 mil empresas dentro do nosso grupo, daí eu faço contato com o pessoal, o município tal está solicitando as cotações, aí o pessoal responde por e-mail. Sim. Ou outras atas com o mesmo produto de valor maior para comprovar a vantajosidade. Isso também é possível, né? A gente faz dessa maneira. O que significa um intermediário de atas garantir que vai conseguir orçamentos com valores maiores do que aquele que consta na ata? Isso é uma forma de fraudar o sistema, justamente pela simulação de uma pesquisa sobre os preços praticados no mercado para aquele produto. Jackson também explica como exigir no edital laudos técnicos e especificações que só determinada empresa consegue atender. A nossa tela interativa, só ela tem selo da Anatel no Brasil. Daí quando eu boto tela interativa com o selo da Anatel, eu já elimino a concorrência. Essa mesma tela interativa citada por Jackson é da empresa Smart Tecnologia em Comunicações Limitada. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, 51 cidades gaúchas compraram telas da empresa entre 2019 e 2022, a maioria por adesão a atas. Total, 150 milhões de reais. Na cidade gaúcha de São Leopoldo, a Polícia Federal descobriu que a transação envolveu agente público. Houve sim um servidor que foi a porta de entrada para que essas pessoas que articulam em prol da empresa, né, conseguissem fazer esse contato com o ente público. Há uma comissão paga pela empresa para o articulador. Ele negocia ali com o agente público o corrompido o quanto da comissão que ele tem direito, ele vai repartir com o servidor público. Em nota, a Smart Tecnologia em Comunicações diz que sempre atuou de forma transparente em todas as licitações das quais participou e cumpre com rigor todas as legislações. Sobre a investigação da Polícia Federal em São Leopoldo, a empresa diz que os fatos descritos não condizem com a verdade e que a empresa de Jackson não tem autorização vigente para ofertar produtos da Smart Tecnologia. E a defesa do ex-diretor administrativo da Secretaria de Educação de São Leopoldo, Luiz Fernando Heilmann, disse que as denúncias apresentadas carecem de fundamento e materialidade. Ele foi da secretaria na gestão passada e o ex-prefeito do município não é investigado. De volta à reunião com Jackson. Agora, ele diz que divide a comissão dele com quem faz o meio de campo com o setor público. Assim, cara, nessa caneta eu tenho 10%. Para todos nós, como nós vamos fazer? Tá? Eu não me importo de ficar com 1%, 2%. Ou seja, nessa conta, 8% ou 9% ficariam com os intermediários da prefeitura. Um repasse para o prefeito, como é que a gente faria isso? Às vezes um gestor tem algum terceiro que tem uma empresa, que possa emitir uma notinha fiscal, tipo um boleto, seria mais seguro, né? Tu me emite um boletim multado. Ele vai dar na conta de vocês, daí vocês fazem a distribuição como vocês acharem melhor. Né? Já o ex-deputado federal do Paraná, Evandro Roman, que se elegeu em 2014 pelo PSD, diz que pagar comissão em dinheiro vivo, tudo bem. É ele quem aparece no início da reportagem, falando do avião. 200, 300, 400 mil, que vem, entrega aqui se for possível. Traz de avião daí? Traz de avião. Evandro tem empresas de representação comercial e busca negócios com atas de registro de preço. Ele não sabe que está sendo gravado. Para marcar esta reunião, me apresentei como assessor de prefeitos gaúchos. Eu estou buscando pessoas do teu perfil, Roberto, para que a gente possa ter intermediários desse trabalho. Ele mostra exemplos de atas, a maioria de material cirúrgico. O que eu vou estar te mostrando agora aqui, tem coisas que
deixa na mesa 1%, depois você deixa um 10%. Esta é uma das atas que ele entregou depois da reunião. Os produtos têm margens, uma tabela de comissões pelas vendas. Mas sugestão é a seguinte, pegar um produto que tem uma margem boa, que tem uma margem na saúde aí de 10, 12% do produto. Durante a conversa, Evandro sugere criar uma licitação por registro de preços para vender sistemas educacionais para escolas. Veja de quanto seria a comissão, que ele chama de retorno. Um retorno disso aqui. 30%? 30%. Bom, né? Nesse caso aqui, tu meio que entregaria o edital pronto já. É prontinho, só copiar e colar. Na mão, prontinho, dizendo, ó, se o edital for feito dessa forma, entregou, copiou, colou. Ganhou. Essa figura de chamado corretor de atas, que é algo que não tem nada a ver com o processo licitatório, é totalmente alheio ao que a lei de licitações prevê dos procedimentos da licitação e, inclusive, com fortes indícios de crime contra a administração pública. Aliás, não há nem justificativa para se buscar intermediários nesse processo, além da própria ilicitude, que é o aspecto mais grave. Então, nós precisamos dar visibilidade a isso e os órgãos de controle apurar e responsabilizar, se for o caso. Evandro nos indicou Raul Ishikawa, diretor da empresa que faz o sistema educacional. Ele também não sabe que está sendo gravado. Então, na verdade, tu me entregaria o edital pronto. Tudo. Isso aí a gente já tem, eu te dou o termo de referência, te dou referência de valor. Conforme prometido, recebemos do Raul um arquivo chamado Receita de Bolo Chocolate. Ele enviou pra gente o termo de referência, o edital, para direcionar a licitação no formato de registro de preços. Depois da gravação, procuramos Raul Ishikawa. Na verdade, eu sou Giovanni Grisotti, repórter do Fantástico, e a gente gravou toda a negociação contigo. Aí lascou. Ele afirma que não trabalha com fraude. O que eu acabei indicando é a minha tecnologia. Existem indicações de tecnologia, como qualquer órgão público pode ligar para qualquer outra empresa e pedir referência. Em nota enviada depois que tomou conhecimento da gravação, o ex-deputado federal Evandro Roman afirma que as empresas registradas em nome dele não mantêm contatos ou contratos com órgãos públicos e operam com transparência. Diz também que oferece a quebra do sigilo bancário pessoal das empresas e da família. Jackson Espíndola também nega fraudar licitações. Nós não temos o objetivo de direcionar. Eu não trabalho com propina, eu não sou caloteiro, eu não pago gestor nenhum. Hoje, Jackson enviou nota em que afirma que as alegações apresentadas carecem de fundamento e que as ações dele foram praticadas de forma estritamente individual, sem vínculo com a empresa para a qual presta serviço. Nem eu querendo transportar uma pessoa com as pernas encolhidas, ela entra. Agora sim, a história da ambulância em que não cabe a maca. Foi comprada em 2019 pela Prefeitura de Farroupilha, na Serra Gaúcha, para uma ONG remover vítimas de acidentes de trânsito. Compra essa feita numa ata de registro de preços de Tocantins. Só que as ambulâncias da ata são para transporte simples, sem imobilização de pacientes. Farroupilha devolveu o veículo à fábrica para adaptações. O risco de utilizar-se uma ata de registro de preços de referência que não considera a realidade local, porque as demandas são diferentes. Esse é um ponto importante. A utilização da ata, se é viável, se é importante, nós reconhecemos, ela talvez hoje tenha menos importância e menos força, porque hoje todos os mecanismos das compras públicas podem ser muito facilitados com o uso da tecnologia, da transparência e das ferramentas de comunicação. Aí lascou.